O momento de Gabriel Neves no São Paulo contrasta com o investimento feito pelo clube para ter o jogador até 2025. O São Paulo investiu 8 milhões de luvas, além de ter pago cerca de 1,5 milhão pelo empréstimo do Nacional do meio de 2021 ao fim do ano passado. Só que até agora, em 2023, o jogador não entrou em campo. Ele foi relacionado apenas uma vez contra a Portuguesa. Esse cenário é fruto do excesso de estrangeiros no elenco do São Paulo. São 7, sem contar com Ferrarese lesionado, sendo que Ceni pode convocar 5 por jogo. Essa regra, aliada a problemas médicos em outros setores e a necessidade de escalar outros gringos, tem diminuído o espaço de Neves. Recuperado de uma lesão no joelho direito, o jogador foi tratado como prioridade da diretoria por conta da boa impressão deixada antes de se machucar. Na reta final do Brasileirão, o jogador até chegou a ser relacionado para 3 jogos, mas não entrou em campo. Gabriel Neves viveu altos e baixos no clube. Começou pouco utilizado, mas cresceu no meio da temporada passada e agora se vê atrás de concorrentes na vaga por um lugar entre os convocados. Tais oscilações, entretanto, não alteraram a rotina do uruguaio. A ética profissional de Neves é elogiada por quem trabalha no dia a dia. Não houve até o momento qualquer relato de insatisfação pela situação enfrentada nesse início de temporada, segundo fontes do clube, da diretoria e ligadas ao jogador. O jogador se mantém dentro dos padrões disciplinares exigidos pelo São Paulo, chegando sempre no horário para os treinos e mantendo o comportamento semelhante ao do período em que tinha sequência no meio de campo. Relatos de pessoas do Esteira Barra Funda apontam Neves como um dos últimos a sair todos os dias. O uruguaio também mantém o perfil de comportamento do ano passado, brincando com os colegas e funcionários. O comportamento do jogador deixa a diretoria do São Paulo tranquila. Fontes ligadas à cúpula asseguram que o relacionamento com o jogador segue ótimo. Dentro da diretoria há uma aposta de que o calendário brasileiro e as possíveis lesões e suspensões vão abrir caminho para Neves ter espaço na temporada, mesmo diante do excesso de estrangeiros. Hérisson teve o nome publicado no bid da CBF na última sexta. O atacante deve fazer a estreia pelo São Paulo nesse domingo diante do Santo André, fora de casa, pela 6ª rodada do Paulistão. O centroavante de 23 anos tem trabalhado normalmente com os colegas e está em forma, pois se encontrava em atividade no Estoril de Portugal. O nome do jogador também apareceu na lista do Paulistão no início da noite da última sexta, o que libera o jogador para debutar com a camisa do São Paulo no fim de semana. Aos 23 anos, o jogador chega para ser uma alternativa ao titular e capitão Caleri. O argentino não tinha nenhum substituto com características parecidas no elenco e o jogador do Botafogo surgiu como oportunidade de mercado para essa peça que faltava no elenco de Rogério Ceni. A derrota para o Corinthians em clássico disputado no último domingo no Morumbi pelo Paulistão deve fazer vítimas no São Paulo. O lance apurou que a diretoria já planeja afastar e até mesmo rescindir o contrato com Orejuela, alvo de vaias e ofensas por parte da torcida e substituído no primeiro tempo. Rogério Ceni, após a partida, pediu força mental ao jogador, garantindo que ele vai continuar sendo escalado por conta da ausência de outras peças para a reposição. Rafinha e Igor Vinícius, machucados, só devem voltar a campo em meados de fevereiro. Internamente, a avaliação é que Orejuela é o clássico caso de prejuízo certo. O lateral foi contratado em 2021 por cerca de 13,5 milhões, mas não rendeu o esperado.
passou emprestado por Grêmio e Atlético Paranaense e havia esperança no início da temporada de que o São Paulo recebesse alguma oferta, o que não aconteceu. Com o péssimo rendimento nas chances que teve até agora, o entendimento é de que dificilmente vai surgir interessados no seu futebol. O lance apurou que na reunião semanal realizada entre a diretoria e a comissão técnica no Esteira Barra Funda houve um pedido para que Ceni improvise algum jogador no setor. Recentemente foram promovidos da base o zagueiro Matheus Belém e o volante Vinícius, ambos titulares do time que disputou a última copinha e que pode fazer a função de lateral. A expectativa é que a improvisação dure apenas no duelo contra o Santo André no próximo domingo, fora de casa, já que há a expectativa de alguma opção para a lateral para os duelos contra o Red Bull Bragantino na quarta, fora de casa, e Santos no próximo domingo no Morumbi. O afastamento de Orejuela atenderia também outra necessidade do São Paulo, o limite de estrangeiros. Podendo relacionar apenas 5 por jogo, o São Paulo vive o drama de ter 7 peças à disposição de Ceni.